Oi, pessoal, boa tarde a todos. Vamos esperar uns minutinhos para dar início à nossa live. Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa live. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel Braga e trabalho na equipe de Direito Imobiliário Contencioso com os doutores Marcelo Terra, José Carlos Poli e Caio Mari Barbosa. Hoje eu terei a honra de mediar esse debate com esses três grandes advogados do direito imobiliário. Antes de começar, farei uma breve apresentação do tema e da dinâmica do evento. Bom, o tema da nossa live, como todos já sabem, é alienação fiduciária de bens imóveis. O Caio falará um pouco sobre o procedimento da execução extrajudicial, previsto na Lei 9.514 de 97, que instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel e como a jurisprudência se desenvolveu ao longo desses anos. Na sequência, o Poli tratará um pouco sobre o recurso especial recentemente admitido como representativo da controvérsia pelo presidente da Seção de Direito Privado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo e que atualmente se encontra no STJ pendente de decisão sobre sua afetação. E o Dr. Marcelo Terra encerrará a primeira parte, discorrendo um pouco sobre a história da edição e o desenvolvimento da lei, especialmente sobre a necessidade de segurança jurídica que o mercado tinha na época. Cada um dos nossos palestrantes falará aproximadamente por 15 minutos e, ao final, serão disponibilizados 30 minutos para debates e respostas. Como vocês podem ver, aqui no campo direito da sua tela, há uma janela que permite a formulação de perguntas. Selecionaremos algumas para serem publicadas e respondidas. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Vamos começar. Passo a palavra para o Caio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para neste inesperado feriado falar um pouquinho sobre a alienação fiduciária. Bom, como bem adiantou a Raquel, a alienação fiduciária de bem imóvel é objeto de uma lei de 1997. Está completando 23 anos agora. Eu me recordo que, quando ingressei no escritório para trabalhar com o Zé Carlos, com o Marcelo, isso em 2000, nós estávamos fazendo as primeiras execuções extrajudiciais. Naquele momento, tudo era novidade,
para o credor fiduciário, para o devedor fiduciante e também para os oficiais de registro de imóveis perante os quais o procedimento tinha trâmite, né? E em 2000, quando fizemos os primeiros procedimentos extrajudiciais de execução, nós procuramos, de modo a aclarar e a facilitar o trâmite e também a plena ciência dos devedores sobre as consequências do eventual não pagamento da dívida, elaboramos requerimentos de intimação bastante detalhados, com explicações sobre a lei e também a respeito das consequências. Isso nos pareceu à época importante, até como um dever de informação, de boa-fé, não obstante as regras já estivessem também retratadas, até por força da lei, no próprio contrato. A lei, desde aquele momento, vem sofrendo ajustes, aprimoramentos por outras normas, né, por medidas provisórias, por outras leis, e me parece que hoje a redação da lei é bastante melhor do que a redação original. Nesse contexto, eu gostaria de abordar aqui uma questão que me parece bastante relevante e que, no começo, gerou bastante questionamentos por parte dos devedores. A sistemática de intimação do devedor fiduciante, né? Na redação original, a lei, que era muito rigorosa, previa a intimação pessoal do devedor para purgar a mora, ou até mesmo a intimação por carta, com aviso de recebimento para purgar a mora. Se essas tentativas restassem infrutíferas, a legislação previa, desde logo, a intimação por edital, caso o devedor fiduciante estivesse em local incerto e não sabido. O grande problema disso é que, muitas vezes, a intimação era feita por edital, o procedimento todo era concluído, e aí, então, quando o credor fiduciário ia a juízo para pleitear a reintegração de posse do bem, ou um terceiro arrematante fosse a juízo para postular a reintegração de posse do bem, vinha uma arguição de nulidade do procedimento por falta de intimação. A redação atual é muito mais cautelosa, eu diria. Por força de alterações que aconteceram nos anos de 2014 e 2017, entre a intimação pessoal ou por carta com a R e o edital, o legislador passou a prever também a possibilidade de intimação por hora certa, né? Quer dizer, o oficial do registro de imóveis faz 2 tentativas de intimação pessoal do devedor. Se não houver a intimação e havendo fundada suspeita de que esse devedor esteja se ocultando, ele pode fazer a intimação por hora certa, na pessoa de um familiar ou de um vizinho. Mais ainda, a legislação passou a prever a possibilidade de intimação na pessoa do funcionário da portaria dos condomínios edilícios. Esse era um grande obstáculo que, na prática, impedia o oficial do registro de imóveis de fazer a intimação, e agora a lei traz uma solução bastante prática e que se presume que a intimação chegará ao devedor fiduciante. Então, a sistemática original, que permitia ao devedor, eventualmente, até, sobretudo, o devedor de má-fé, arguir a nulidade do procedimento, hoje, com a cautela tomada pelo legislador, não é possível mais. Uma segunda alteração relevante proposta e estabelecida pelo legislador diz respeito também ao prazo para purgar a mora, né?
Na redação original, o devedor era intimado para purgar a mora no prazo de 15 dias, contados da intimação. A partir do 16º dia, o credor fiduciário, se não houvesse, claro, a purga da mora, poderia, desde logo, promover a consolidação ou requerer a consolidação da propriedade do bem em seu nome. E aí, ato contínuo, promover os leilões do bem. Na redação atual, não é mais assim. A legislação atual, modificada por uma lei de 2017, confere um fôlego, eu diria, para o devedor fiduciante, que agora tem um prazo complementar, vamos chamar assim, para fazer a purga da mora. Ele tem os 15 dias, originalmente previstos pela lei, mas agora, na medida em que a lei estabelece um prazo mínimo de 30 dias após o decurso do prazo para purgar a mora para a consolidação da propriedade, confere a ele também esses 30 dias para que, se houver interesse, faça o pagamento do que está atrasado para que purgue a mora. Ou seja, na prática, o devedor fiduciante ganhou um prazo mínimo aí de 45 dias para purgar a mora. Os 15 dias originais, mais os 30, que é o lapso de tempo necessário para que se permita, para que se faça a consolidação da propriedade. Isso muitas vezes acontece na medida em que o devedor fiduciante, às vezes mal orientado, deixa decorrer o prazo inicial dos 15 dias e quando acontecia a consolidação da propriedade, não tinha mais meios para, se quisesse, purgar a mora. Me parece que foi uma intervenção bastante interessante aqui do legislador neste particular, né? Além disso, eu gostaria aqui de abordar alguns argumentos que usualmente são invocados pelos devedores fiduciantes em juízo, para quando não purgam a mora e não estão dispostos às consequências da lei, que naturalmente, após o decurso do prazo, é a consolidação da propriedade, são os leilões e, por fim, a retomada da posse pelo credor fiduciário ou pelo terceiro arrematante, os argumentos são relativamente frequentes e, eu diria até que, limitados, né? No início da vigência da lei, quando a lei ainda era uma novidade, muito se arguiu a inconstitucionalidade da Lei 9.514, sob o argumento de que ela afrontaria o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Me recordo até que uma das primeiras sentenças de juízo do Foro Central da capital, houve o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei. Essa sentença, inclusive, chegou a ganhar alguma publicidade, tendo sido publicada em cadernos da Escola Paulista da Magistratura, mas me recordo também que depois ela foi reformada no Tribunal de Justiça. E nessa linha, reconhecendo a constitucionalidade da lei, o Tribunal de Justiça veio firmando entendimento. Não tenho conhecimento de decisão recente que reconheça a inconstitucionalidade da norma. É preciso dizer, a propósito, que recentemente, em fevereiro de 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema, de modo que essa questão vai ser ainda dirimida no Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 860.631 de relatoria do ministro Luiz Fux. Além desse tema da inconstitucionalidade, era relativamente comum também naquela época a arguição de nulidade do procedimento executivo extrajudicial por excesso de cobrança. Muitas vezes, e aí o tema não é
não é próprio das alienações fiduciárias, mas também de demandas pretéritas envolvendo compromissos de compra e venda, no sentido de que, por exemplo, haveria uma ilegalidade no uso do sistema de amortização de juros, a tabela Price e tudo mais. Atualmente, esse tema não tem sido invocado pelo devedor fiduciante em demandas em que pretenda questionar o procedimento executivo e até as consequências da não purgação da mora. Um outro argumento que usualmente vinha sendo explorado e que, pelas razões que eu mencionei há pouco, também, de uma certa forma, diminuíram, eram as arguições de nulidade da execução extrajudicial por falta de intimação do devedor, né? Quer dizer, para purgar a mora. Quer dizer, eles arguíam aqui um vício procedimental. Isso diminuiu bastante com a feliz modificação do texto legal para incluir aquelas cautelas que eu mencionei. E, por fim, eu diria que esse, sim, é o principal fundamento das demandas propostas pelo devedor fiduciante, seja nas ações em que ele busca, digamos assim, o desfazimento do negócio, seja nas demandas em que ele se opõe a uma eventual reintegração de posse, o fundamento ou a tese de que a espécie se aplicaria também o Código de Defesa do Consumidor e seu artigo 53, que trata das hipóteses de rescisão dos compromissos de compra e venda. Esse é um tema que ainda gera grande debate, mas, em sua maioria, o Tribunal de São Paulo e até alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de prestigiar a lei especial, que é a Lei 9.514, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma geral. Nesse sentido, eu mencionaria aqui alguns julgados, ou não propriamente os julgados, mas decisões de alguns ministros do STJ. Eu diria que a primeira decisão sobre o tema foi do ministro Hélio Coalha Barbosa, em 1997. Depois, na mesma linha, o ministro Masami Ueda, em 2012, a ministra Nancy Andrighi, em 2017, a ministra Maria Isabel Galotti, também em 2017, o ministro Antônio Carlos Ferreira, em 2019, e o ministro Moura Ribeiro, em 2020. Além ainda de um precedente bem fundamentado do ministro Luiz Felipe Salomão, de 2019. Eu deixo aqui, portanto, para que esse assunto seja melhor enfrentado, para o Dr. José Carlos, que vai dar sequência ao tema. Raquel, devolvo para você a palavra. Obrigada, Caio. Bom, como vocês viram, a jurisprudência vinha forte a favor da lei da alienação fiduciária, estando a questão relativamente pacificada no STJ. Entretanto, nos últimos 2, 3 anos, algumas câmaras do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo passaram a decidir de maneira diferente. Por conta disso, e também em razão do grande número de ações existentes, é que recentemente o presidente da seção de direito privado aqui do Tribunal de Justiça admitiu um recurso especial como representativo da controvérsia, determinando inclusive a suspensão de todos os processos em andamento. E é exatamente sobre isso que agora o Poli vai falar. É com você, Zé. Olá, pessoal, boa tarde. É uma grande honra estarmos todos aqui, como disse o Caio, num feriado inesperado,
mas a debater um tema que é tão relevante aí para o nosso mercado. Agradeço a Raquel pela mediação, por ter me aberto a palavra, e também ao Caio por essa descrição bastante detalhada. Ele que tem sido aí na nossa equipe a pessoa e o colega, o sócio que fica mais próximo do dia a dia desse tema e tem essa condição de ir aos detalhes, seja daquilo que tem sido questionado em juízo, seja em relação àquilo que tem sido, vamos assim dizer, uma panorâmica a respeito do histórico jurisdicional, legal e em termos de aspectos procedimentais da execução extrajudicial. E como o Caio mencionou na parte final da exposição dele, um tema que é bastante frequente no âmbito jurisdicional, diria que inclusive na prática das empresas, é a situação em que, a despeito da existência do contrato de alienação fiduciária, o adquirente, o comprador, a compradora, passam a vislumbrar ali, por vezes por uma dificuldade econômica, efetiva, uma impossibilidade de pagar, por vezes por alguma conveniência ou razão outra, como vimos ocorrer tanto ao longo aí dos últimos anos no âmbito do mercado imobiliário, vem a postular, entre aspas, a rescisão deste contrato, como se tratasse de um mero compromisso de venda e compra, e lógico que o pedido não vem a buscar apenas a rescisão, quer-se também recuperar percentual, vamos assim dizer, alentado daquilo que foi até então pago. É curioso que a premissa jurídica deste raciocínio, ela já é falha na origem, porque em casos de alienação fiduciária, o que se tem é efetivamente um compromisso de venda e compra que, na origem, já passou por uma, entre aspas, maturação e já esgotou de maneira efetiva a sua, vamos assim dizer, meta, a sua destinação, qual fosse a possibilidade de transferência da propriedade sobre aquela unidade, ainda que ele esteja, como no geral, para os casos que aqui nos interessam na tarde de hoje, que ela estivesse já ainda em produção. Mas o fato é que com a constituição da garantia e a constituição da propriedade resolúvel, ela só se viabiliza na medida em que o contrato de compromisso de venda e compra já esteja esgotado e a alienação fiduciária vem a substituir este instrumento inicial. Então, a própria premissa lógica, vejam que coisa curiosa, ela é equivocada naquelas decisões que vêm a reconhecer uma possibilidade de rescisão, um cálculo de valores a restituir com base no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, porque é esse um regime que, inclusive, apenas anteriormente à lei de distratos com maior efetividade, hoje a gente já está vivendo, inclusive, no compromisso de venda e compra, um novo cenário, não é isso? Essa possibilidade se dava com maior amplitude lá, mas não aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem, em especial, os artigos 26 e 27, e de maneira ainda mais específica, o artigo 27, parágrafo 5º da lei da alienação fiduciária, a regrar exatamente como se dá, em caso da inadimplência, não apenas, como já disse o caso, o Caio, a notificação, a outorga de um prazo para purga de mora e depois de não efetivada qualquer purga de mora, a hipótese de consolidação de propriedade, enfim, os leilões extrajudiciais e os abatimentos todos que depois disso devem ocorrer para apenas se houver valor que sobeja aquilo que havia sido pago e o custeio de tudo aquilo que no artigo 27, parágrafo 5º é mencionado, haver algo a ser restituído. Então, como bem disse o Caio, nós temos uma lei especialíssima, uma lei que, além de especialíssima, é mais recente, está regulando de maneira plena a situação. Mas, a despeito disso, como também mencionou de maneira precisa a Raquel, a gente vem enfrentando nos últimos anos uma jurisprudência que, se antes vinha, em especial no TJ de São Paulo, bastante forte no sentido de prestigiar as decisões a favor da alienação, de tempos para cá o vento mudou um pouco. Aqui é importante também a gente lembrar
fatores que podem, em certa medida, explicar o porquê do vento ter mudado. A alienação fiduciária, depois o Marcelo vai poder falar com maior propriedade a esse respeito, ela passou por uma primeira etapa em que havia ainda muito receio no mercado de uso. Depois, pela sua própria, vamos assim dizer, dinâmica e pela sua virtude de propiciar, inclusive, a criação de um mercado secundário, maneiras ainda mais efetivas de conseguir financiamento para a realização das construções, a gente passou a ter um uso mais sistemático que, a meu ver, começou a coincidir com aquele período de grande elevação dos negócios imobiliários no Brasil, de maneira que um bom período, quando uma demanda dessa chegava ao judiciário, nós tínhamos aquela, vamos assim dizer, temporada de bonança, né? Então eram casos ainda não tão frequentes e era uma sensação geral de que apenas a situação em que realmente havia ali uma patologia que acabava sendo levada ao judiciário. E talvez por essa sensação genérica de período positivo na economia, e a gente sabe que o direito ele acaba de uma maneira efetiva por acompanhar também outros setores da vida na sociedade, em especial aquilo que acontece na economia, a gente acabava por acompanhar um volume bastante considerável de decisões, como disse o Caio, a referendar que na presença da alienação fiduciária não se poderia postular a rescisão do compromisso de compra e venda, porque afinal de contas ele já havia esgotado a sua finalidade, e que na situação de inadimplência se deveria observar ipsis literis aquilo que é o procedimento e os requisitos da Lei 9.514 de 97, especialmente artigos 26 e 27, e notadamente o já dito parágrafo 5º do artigo 27, no que tange a descontos e cálculos de valor eventualmente a ser restituído. Mas bem sabemos que, em especial, e infelizmente a partir de final de 2014, a maré econômica brasileira mudou de maneira radical. E com isso a gente passou a enfrentar na sociedade, na economia do nosso país, uma crise, uma recessão muito séria, que até hoje ela traz problemas bastante relevantes para o nosso mercado como um todo. E isso fez com que, de um lado, aumentassem os casos em que crises desse tipo se verificavam na vida e acabavam por desaguar no âmbito jurisdicional, e isso fez também com que, naquele próprio consciente íntimo que o julgador tem, e que isso, a gente sabe, tem repercussão, né? Ele vê um momento econômico mais tumultuado, passa a, por vezes, ter uma certa sensação de uma necessidade de quase realizar também decisões que possam prestigiar aquele que seria o elo mais fraco da relação contratual, e isso acabou gerando, pelo menos na minha sensação, essa maneira agora de tempos atrás para cá, como disse a Raquel, pelo menos 2, 3 anos para cá, a gente começar a perceber um certo refluxo, notadamente na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisões que passaram a despeito da existência da alienação fiduciária, resolver o contrato como se compromisso de venda e compra puro fosse e fazer com que houvesse a condenação de incorporadores, loteadores, enfim, de empresas do ramo imobiliário na necessidade de devolver valores e percentuais muito elevados daquilo que até então tivesse sido pago por um, entre aspas, devedor fiduciante. Muito bem. Então, o fato é que o cenário é este, a gente passou a ter realmente, então, essa maior frequência de decisões conflitantes, e isso traz, por óbvio, uma insegurança que já é bastante conhecida no mercado. Agora, eu vou falar em paralelo de aspectos processuais do tema, e notadamente aquilo que a Raquel também já mencionou, a novidade bastante recente de um caso ter sido afetado na presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, basicamente a presidência da seção de direito privado,
para efeito de que este caso seja, como foi, enviado ao Superior Tribunal de Justiça como representativo da controvérsia. O que quer dizer isso? Quer dizer, como o próprio nome diz, ele representa um tipo de debate jurisdicional que ainda não está pacificado. E a ideia é que, neste tal recurso especial repetitivo, tenha uma decisão que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal lá em Brasília, que tem a palavra final em temas infraconstitucionais, haja essa diretriz que passará a vincular os julgamentos na primeira instância e também nos tribunais de justiça pelo Brasil como um todo. Não precisa nem dizer que é um instrumento que, em especial para todos nós que somos do mercado imobiliário, é relevantíssimo, porque bem sabemos que precisamos, pelo grau tão, vamos assim dizer, de tempo tão longo que circunda o fenômeno da construção e da incorporação civil, mais do que outros setores, talvez, precisamos de segurança jurídica. De maneira, então, que conviver com decisões conflitantes numa temática assim tão importante é algo que preocupa a todos nós e precisa de um instrumento para pacificar a jurisprudência, se Deus quiser, aqui, com o prestígio à alienação fiduciária. Então, esse tipo de selecionar de um recurso que representa a controvérsia e que vai gerar um precedente pacificador no STJ para valer pelo Brasil inteiro, por coincidência, ele foi criado inicialmente em 2007, também por uma lei que alterou o antigo Código de Processo Civil, e em 2015, quando o nosso Código de Processo Civil foi renovado e passamos a ter a lei que hoje ainda vigora, essa sistemática foi mantida. Inclusive, só para relembrar, todos aqui, agora quando eu mencionar, tem fresco na memória que esse tipo de instrumento vem sendo utilizado com razoável e importante frequência para o âmbito do mercado imobiliário. Por exemplo, em 2016, tivemos o famoso julgamento da cláusula e cobrança da corretagem em apartado. Depois, um pouquinho mais à frente, o primo irmão desse primeiro caso, que era a corretagem em apartado para operações da Minha Casa Minha Vida. Agora, no ano de 2019, tivemos o julgamento relacionado com a cláusula penal, a sua possibilidade de inversão e eventual cumulação dela com o aluguel em caso de uma obra que tiver estourado o prazo de entrega para além da cláusula de tolerância, enfim. Então, vejam que é um mecanismo que, além de ser bastante, repito, importante, vem afetando de maneira direta o nosso setor da construção e incorporação imobiliária. Por que eu faço essa recapitulação? Para a gente ter nítida a importância do momento que vivemos. Vínhamos aí numa recente alteração de ventos, a jurisprudência que era bastante, entre aspas, solidificada no sentido do prestígio à alienação fiduciária, começou a passar por um momento conturbado, o mar ficou agitado, casos começaram a ter resultados e desfechos, a nosso ver, equivocados, de rasgar aquilo que na Lei 9.514 está muito claramente previsto, em nome de prestigiar, talvez por uma visão paternalista das situações que vêm sendo vivenciadas, em especial a partir da crise econômica de 2014, dando essa possibilidade de rescisão de um contrato já esgotado e condenando as empresas a uma restituição de valores muito elevado, quando sabemos que muitas vezes a gente já tem, inclusive, a transferência desses créditos no mercado secundário, enfim, coisas que trazem realmente um perigo muito grande para a dinâmica do mercado imobiliário como um todo. Então, a novidade relevante que a Raquel mencionou está relacionada a uma decisão recente, então, da presidente de Direito Privado aqui no TJ de São Paulo, que no finalzinho de abril decidiu que um caso em que era uma situação relacionada a um processo iniciado em São José do Rio Preto, os adquirentes perderam a demanda, tiveram seus pedidos de rescisão e devolução de valores julgados improcedentes em primeiro e segundo grau de jurisdição, recorreram, tentavam que chegasse ao STJ seu caso para reverter esse cenário,
e pela já, vamos assim dizer, grande quantidade de casos repetitivos, a presidência do tribunal entendeu que é este um caso que deve representar no STJ a controvérsia e que isso faz com que haja um outro efeito colateral previsto na lei processual, que é a suspensão de outros processos que estejam sendo analisados no Judiciário de São Paulo a respeito da mesma temática. Qual é a lógica? Se a gente vai pacificar a jurisprudência, que os demais casos aguardem na prateleira por um tempo, de maneira que quando eles forem decididos, eu tenha já a diretriz a ser ali adotada. Muito bem. Efetivamente, então, esse é um cenário novo. Esse caso chegou agora no início de maio, ai meu Deus, junho, ainda não chegamos lá, no início de maio ao Superior Tribunal de Justiça. Lá foi destinado ao ministro Sanseverino, que é o ministro-presidente do COGEP, que é justamente o Centro de Gerenciamento de Casos Repetitivos. O ministro Sanseverino já abriu vista ao Ministério Público Federal e a gente aguarda que a qualquer momento venha o parecer. Como o Caio já havia mencionado, a gente tem também uma sequência importante e a modéstia fez com que o Caio, apesar de mencionar o leading case, ele não falou, mas eu vou tomar a liberdade de falar em nome dele disso, que o primeiro precedente relevantíssimo lá no STJ a respeito do tema, o ministro Hélio Coelho Barbosa, saudoso ministro, que já era formador de opinião no Tribunal de Justiça de São Paulo e ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça, é o pai do nosso querido Caio, e na época ele, analisando um caso desse, já entendeu que sim, que haveria sim de prestigiar a alienação fiduciária. De lá para cá, várias são as decisões, o Caio já mencionou vários precedentes neste mesmo sentido, e a gente tem, pelo menos em princípio, uma expectativa positiva. Mas, a despeito disso, há alguns elementos aqui que também precisam ser considerados. Primeiro, de dezembro do ano passado a março desse ano, 6 outros casos de origens um pouquinho diversas, às vezes aqui de São Paulo mesmo, etc., mas situações um pouquinho diferenciadas, já haviam sido selecionadas pelo ministro Sanseverino lá em Brasília para realizar essa função de um caso repetitivo. Isso passou, inclusive, por parecer do MP, a gente conta pelo menos um parecer do MP já no sentido do Ministério Público, no sentido de realmente sintonizar a importância do caso e afirmar que deve ser julgado por este tipo especial de recurso, trazendo, então, um irradiar de efeitos a tantas outras situações, mas os casos acabaram distribuídos para o ministro Antônio Carlos Ferreira, que apesar dele também ter precedente dele próprio a favor da alienação fiduciária, ele entendeu que havia uma diferença de casos que chegaram recentemente ao STJ, e ele chegou a dizer o seguinte, que não vou aceitar esses casos recentes para julgar nesse formato especialíssimo, porque neles, os casos recentes, a inadimplência do adquirente não estava caracterizada ao tempo do início da demanda, o que, na opinião do ministro Antônio Carlos Ferreira, poderia fazer com que fosse impertinente a aplicação da lei da alienação fiduciária. Eu tenho a sensação particular de que esse ponto de vista também é equivocado, salvo o melhor juízo, eis que, na verdade, pela própria dinâmica do Instituto, eventualmente isso não é o mais relevante e se deveria ter, mesmo assim, a possibilidade de julgar a demanda, inclusive porque, mesmo se o sujeito não estava inadimplente formalmente ainda, o fato é que a operação de alienação fiduciária, estando já devidamente registrada, eventualmente com seus créditos já comercializados no mercado secundário, enfim, o prestígio deve ser ainda maior do que apenas em casos onde já tivesse existido a inadimplência efetiva. Mas, a despeito disso, esses recentes modos de decidir do ministro mostram que a situação pode ter, às vezes, algum tipo de modulação, mesmo no STJ. Vamos lembrar que, inclusive, quando eu falei dos casos julgados no ano passado de cláusula penal, o STJ tinha jurisprudência num determinado sentido e, naqueles julgamentos, acabou revertendo lá a favor do mercado de incorporação e consumo imobiliário. Mas não sabemos aqui o que deverá ocorrer. Então, mesmo nesse cenário
de haver aí uma contagem importante de precedentes favoráveis, a gente deve estar muito atento, e daí a ideia de se fazer esse debate com todos vocês que vivenciam esse tipo de problema no dia a dia, para não apenas dar essa panorâmica do cenário geral, como mencionar a relevância desse momento no qual nos encontramos e os próximos passos a serem dados, na expectativa de, sendo esse precedente recente aqui de São Paulo realmente cristalizado como um julgamento repetitivo, da importância de, até institucionalmente, isso tem acontecido pelas entidades que trabalham no âmbito do nosso mercado imobiliário, uma atenção muito importante ao que ali será julgado, participação eventualmente como figuras que podem auxiliar no julgamento, o tal do amicus curiae, enfim, mas mecanismos que existem no mercado e que devem estar, devemos todos nós, melhor dizendo, estar atentos, porque hoje em dia não basta mais conhecer a lei, a gente tem que conhecer a lei e acompanhar e conhecer muito bem a jurisprudência, porque ela acaba vinculando futuras decisões sobre o mesmo tema, daí porque realmente a gente tem aqui algo bastante relevante a debater e ouvi-los, né? A ideia é justamente essa, fazer uma via de mão dupla para a gente poder ter aí uma melhor percepção e nos preparar para este julgamento que, não havendo aí surpresas, deve ocorrer aí em breve no Superior Tribunal de Justiça. Mais uma vez, em nome do escritório, de todos nós, agradeço a atenção, o engajamento, a participação de todos. Devolvo a palavra para a nossa mediadora. Obrigado, Raquel. É isso aí, Zé. Vamos ver se o STJ vai afetar um desses recursos especiais e, de uma vez por todas, pacificar essa questão. Bom, e agora o Dr. Marcelo, que foi um dos grandes precursores da alienação fiduciária, tendo realizado um enorme trabalho para a aceitação do Instituto pelos magistrados e registradores, especialmente aqui em São Paulo, falará um pouquinho sobre a história da edição da Lei da Alienação Fiduciária. Doutor Marcelo, o senhor está com a palavra. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos. Caio, Zé, bom compartilhar com vocês também agora este momento. E também agradeço aqui ao Rafael Bittar, que não aparece na tela, mas é uma figura indispensável na realização desse nosso webinar. Obrigado, Rafael. Coitado, não pode nem cumprimentar todo mundo, né, Rafael? Mas vamos lá. Nessa divisão de atribuições, eu fiquei encarregado, talvez pelos cabelos brancos aqui, de falar um pouco de história. Qual o objetivo de falar um pouco de história? Todos nós que estamos trabalhando com esse Instituto da Alienação Fiduciária, temos que conhecer um pouquinho por que veio essa lei em 97, qual o contexto histórico de sua edição e, principalmente, qual a motivação de sua edição. Temos que retornar um pouquinho no tempo, né? O tempo é algo que passa muito rápido. Já temos aí quase 23 anos dessa lei, que foi uma lei disruptiva, como eu sempre disse. Ela criou instrumentos novos, ela criou o sistema financeiro imobiliário, ela criou o certificado de recebível imobiliário, ela normatizou e regulamentou a securitização de recebíveis imobiliários. Um esforço legislativo de primeiríssima grandeza e de enorme qualidade técnica. Por que se cogitou naquela ocasião da criação de uma nova modalidade de garantia imobiliária? Qual a necessidade? Já não tínhamos a hipoteca do Código Civil, a hipoteca da lei do SFH? Sim, tínhamos. E o que aconteceu nos anos 80? Algo parecido que estamos vivendo hoje. E por isso que eu quero fazer essa menção histórica, essa comparação temporal, para que fiquemos extremamente atentos. Lutemos caso a caso pela prevalência do Instituto, sob pena de sermos obrigados, daqui a pouco, a procurar uma nova modalidade de garantia. A modalidade da hipoteca tradicional, tão tradicional de tantos anos, né, da nossa história do direito romano, ela era extremamente praticada, era factível, ela permitia garantia ao credor. E o que aconteceu nos anos 80, num determinado contexto histórico de conjuntura econômica bastante complicada à época, a garantia hipotecária passou a ser desprestigiada pelo judiciário.
a garantia hipotecária passou a não ter aquela eficácia que a doutrina dizia, que sempre estudamos. A eficácia erga omnes, a oponibilidade, o direito de sequela efetivo. Por força disso, se houve a necessidade, com a falência do antigo sistema financeiro da habitação, lá no começo dos anos 80, com a extinção do antigo BNH, que era o Banco de Fomento do Sistema Financeiro da Habitação, criou-se a necessidade de uma instalação de um novo modelo jurídico. E se imaginou o sistema financeiro imobiliário, que hoje ele convive com o antigo SFH, são linhas em paralelo, mas com muitos pontos de tangência. E nesse momento histórico, se pensou, qual é a melhor garantia real para dar segurança jurídica ao tráfego imobiliário e a estimular a concessão de novos créditos e a permitir o barateamento do custo de transação. Se imaginou, então, o transporte da figura da alienação fiduciária, que já era tradicional em nosso direito para os automóveis, para também os imóveis. Só uma curiosidade, naquela época, havia entendimento doutrinário, e eu me lembro assim de cabeça de Orlando Gomes, entendendo que seria possível também, àquela época, nos anos 60, a alienação fiduciária de imóvel, mas não era praticada efetivamente. Era a hipoteca. E vem a Lei 9.514 e estrutura e regulamenta a alienação fiduciária imobiliária. Quer no âmbito do SFI, em operações de empréstimos ou de mútuos, de financiamentos em geral, como também na compra e venda direta, por um incorporador, por um loteador ou por qualquer pessoa, mesmo uma pessoa física. E esta lei, nesses 23 anos, ela tem demonstrado a sua efetiva operação. Ela é uma lei muito boa, ela foi entendida até agora pelo Poder Judiciário, ela foi compreendida e foi aplicada. Só que estamos vivendo, como o Caio relatou, como o Puoli também mencionou, estamos vivendo momentos de alguns questionamentos pontuais a respeito da lei da alienação fiduciária, da eficácia da garantia. Esses questionamentos são preocupantes, merecem extrema atenção, merecem um cuidado muito especial em todos os casos que estão circulando no Poder Judiciário, nas pequenas comarcas, nas grandes comarcas, nos tribunais estaduais, no STJ em Brasília. Tudo isso é para dizer, temos que cuidar desse assunto como um filho muito querido e muito necessitado de uma ajuda, sob pena de jogarmos no lixo toda uma construção de uma garantia nesses últimos 23 anos. Jogarmos fora toda uma construção de um sistema que se mostrou e se mostra absolutamente favorável aos interesses da economia brasileira. E no momento que nós vivemos hoje, da pandemia, onde mais do que nunca se faz necessário um sistema de financiamento operante, que com concessões de créditos em volumes interessantes e em valores de taxas de juros também interessantes, mais do que nunca, a garantia da alienação fiduciária é um vetor de manutenção de uma tranquilidade econômica macroconjuntural, não apenas no mercado imobiliário, é para o sistema econômico como um todo. Nós não podemos perder esse instrumento de garantia. Bem, meus amigos, era o que me cabia dizer nesse momento. E, Raquel, devolvo a palavra para você e para as perguntas. Muito obrigada pelos ensinamentos, doutor Marcelo. O trabalho desenvolvido por vocês em defesa da lei realmente foi muito importante. Bom, vamos então agora iniciar os nossos debates. Vamos lá. Tem uma pergunta que eu vou direcioná-la para o Caio. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber se, na hipótese de impossibilidade do devedor pagar a dívida, ele pode dar o imóvel em pagamento? Caio, por favor. Oi, Raquel. Obrigado.
Parabéns, parabéns, Marcelo, aí pela sucinta, objetiva e rica contribuição. Na verdade, o devedor fiduciante ele não tem o imóvel propriamente para dar em pagamento, né? Mas a lei, também por força de uma alteração legislativa, veio, diferentemente do que previa a redação original, a prever a possibilidade do devedor que não tem condições, não tem interesse em cumprir a obrigação, ele pode, com a anuência do credor fiduciário, dar a ele, credor, o seu direito eventual ao imóvel, em pagamento da dívida, o que então dispensaria todos os procedimentos do artigo 27 da lei que trata dos leilões. Então, ele tem uma alternativa para evitar a execução extrajudicial, dando ao credor fiduciário o seu direito eventual ao imóvel. Além disso, eu lembro também que ele tem uma segunda alternativa, que também depende de anuência do credor fiduciário, que seria a cessão dos seus direitos a um terceiro, que então assumiria as obrigações perante o credor fiduciário. Quer dizer, esse terceiro assumiria a posição de devedor fiduciante naquela relação. Acho que é isso, basicamente. Tá legal. Obrigada. Tem uma outra aqui direcionada especialmente para o professor Poli. Vamos ver. O professor Poli comentou que a decisão do presidente da seção de direito privado suspendeu o processo sobre o tema. Suspende o trâmite dos processos no estado em que se encontram? Ou seja, não suspende apenas o proferimento da sentença ou de acórdão? É isso? Poli, por favor. Então, agradeço a questão e é curioso, né? Porque como a gente está aqui no ambiente do escritório, ser chamado de professor aqui me deixa até meio sem jeito, né? Porque a despeito de isso no ambiente acadêmico ser comum, hoje a gente é pego meio de contrapé, mas agradeço também a essa referência. Mas vamos lá, o importante, gente, é que a ideia desse tipo aí de julgamento representativo de controvérsia, que também tem o tal do nomezinho de julgamento de recurso especial repetitivo, ele sirva, como eu disse, para haver uma rápida maneira de uniformizar a jurisprudência num tema que é polêmico. E enquanto essa uniformização não é dada lá no Superior Tribunal de Justiça, a ideia é que haja, inclusive por economia, uma parada estratégica dos demais casos que trabalham a mesma temática e que ficam no stand-by, ficam aguardando aquela decisão, aquela diretriz que irradiará efeitos, né? Vamos lembrando que normalmente num processo entre o Caio e o Marcelo Terra, a decisão só surte efeitos entre eles. Aqui vai ser diferente, né? Porque sendo o tal do regime repetitivo adotado, a decisão que ali é dada entre Marcelo e Caio vai virar a diretriz, a regra a ser aplicada em todos os casos que estão aguardando para julgar o mesmo problema. Muito bem. Então, a pergunta diz, vai suspender no momento em que se encontram? E eu agradeço também a pergunta porque ela me permite responder agora não como professor, mas como advogado, e usando a palavra mágica mais importante na vida de qualquer advogado. Depende. Por que depende, gente? Com o perdão da brincadeira. É que, sim, enquanto está na primeira instância, para esperar e julgar o mérito por sentença com a diretriz lá do STJ. Enquanto está no tribunal, para aguardar a prolatação de acórdão, já usando a diretriz. Se o recurso especial, depois do acordo do TJ, está já também interposto, também para aguardar a diretriz e ver se pode haver, eventualmente, até um rejulgamento da situação, se a diretriz de Brasília for diferente do que tivesse sido decidido no tribunal local. Agora, imagina que já passamos por tudo isso,
Já houve, bater na madeira aqui, um trânsito em julgado contrário a um construtor, loteador, incorporador, e já está na fase de cumprimento de sentença. Aí a coisa muda de figura, porque a gente já teve o trânsito em julgado, a rigor seria necessária uma ação rescisória para reverter aquela situação. E o cumprimento de sentença, aí ele não estaria no âmbito da suspensão. Mas enquanto eu estiver na fase dita de conhecimento, que é para ter a decisão final, e ainda não houve o trânsito em julgado, a rigor é que se suspenda isso justamente para aguardar a diretriz e ter a função unificadora do tema bem realizada. Agora, por incrível que pareça, apesar da gente estar nesse regime já desde 2007, o fato é que ainda esse tipo de debate prático ainda não é tão frequente. Então, tem algumas coisas que o STJ e os tribunais, aos poucos, estarão sendo chamados a decidir. Mas, a grosso modo, é isso. Você para primeiro, segundo grau, até recursos especiais recentemente propostos, aguardando diretriz. Aquilo que eventualmente já passou desse ponto não estaria suspenso. E só uma última observação para voltar para a Raquel. Só suspende caso idêntico. Se for algo diferente, um outro debate ainda que sobre alienação fiduciária, a rigor ele deve prosseguir. Obrigado pela pergunta, devolvo para a Raquel. Obrigada, Zé. Tem uma pergunta aqui muito interessante que eu vou direcioná-la para o Dr. Marcelo. Escritura de permuta com alienação fiduciária. O terrenista poderá executar extrajudicialmente a garantia no caso de a incorporadora atrasar a obtenção da aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal de São Paulo? O atraso decorreu por demora no desconte. No caso, o imóvel possuía um passivo ambiental. Dr. Marcelo, por favor, seus comentários. Raquel, obrigado. Agradeço a pergunta feita pela Carla. Boa tarde, Carla. Espero que você esteja aproveitando aí. A sua pergunta, como disse a Raquel, ela é bastante complicada porque envolve uma situação fática que mereceria um exame bastante detalhado, né? É evidente que a pandemia é uma situação que foge ao controle das partes. É a característica maior do caso fortuito ou força maior que está lá no nosso Código Civil, no artigo 393. Eu não tenho dúvida alguma quanto a isso. Os efeitos da pandemia numa relação contratual, eles devem ser examinados à luz do caso concreto. Todo mundo tem dito isso e eu compartilho desse entendimento. Não há uma receita de bolo para toda e qualquer situação. Pela sua pergunta, o prazo contratualmente previsto para aprovação de projeto já teria sido ultrapassado por força de uma omissão de um órgão municipal, DECONTE, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Se essa omissão está diretamente vinculada a uma situação pandêmica e um caos na execução do serviço público, é óbvio que aquele prazo ele não pode ser tido como um prazo sem qualquer possibilidade de postergação ou de extensão, tá? Se houver efetivamente essa relação de causa e efeito. Muito obrigada, doutor Marcelo. Temos mais uma pergunta. Caio, por favor. Após decorrido o prazo para purgar a mora, o devedor fiduciante tem alguma alternativa para não perder o imóvel? Raquel, depois de decorrido o prazo para purgar a mora, né, que agora, por força do que eu expus antes, na prática de no mínimo 45 dias, né, aqueles primeiros 15 contados da intimação e mais 30 entre o decurso do prazo para intimação até que seja possível, então, a consolidação da propriedade, quer dizer, decorrido esses 45 dias, que é o período em que ele, a rigor, poderia pagar as parcelas vencidas, com os encargos moratórios, naturalmente, com os custos do procedimento executivo, enfim,
Depois desse momento e da consolidação da propriedade, de acordo com a lei atual, ele não pode simplesmente purgar a mora para convalescer a alienação fiduciária. O que ele pode fazer, e isso também é fruto de uma inovação legislativa, é exercer a preferência. A partir da consolidação da propriedade, em nome do credor fiduciário, até a realização do segundo leilão, ele tem a prerrogativa de exercer preferência, não precisando, como faz um eventual interessado no primeiro leilão, por exemplo, dar um lance correspondente ao valor do bem. Ele tem a prerrogativa de exercer a preferência pelo valor da dívida, naturalmente que somada aos encargos, como, por exemplo, o ITBI recolhido, os custos, os emolumentos, as custas para intimação, as despesas com publicações de edital, mas ele tem, sim, uma alternativa que agora se estende até o segundo leilão para não perder, vamos chamar assim, como está na questão, o imóvel. Ele pode exercer preferência pelo valor da dívida e somada a outros encargos. É isso. Obrigado. Devolvo a você. Tá legal, muito obrigada. Poli, tem mais uma pergunta para você sobre a questão do processo no STJ. Estão perguntando, uma vez concluído o julgamento no STJ, quais são os próximos passos? O que acontece? Então, agradeço também a essa pergunta, porque ela também permite a gente desenvolver um pouco do dia seguinte, né? E exercitando esse dia seguinte, a gente também, de novo, se depara com aquela relevância e aquela necessidade de atenção que o Marcelo já foi enfático, o Caio já deixou claro, e eu procurei também salientar a respeito daquilo que virá nos próximos meses nesse debate lá no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque, como eu já mencionei, esse tal de recurso representativo de controvérsia, o tal do recurso especial repetitivo, então vamos por partes. Nós já tivemos lá, eu havia dito e vou relembrar, 6 primeiros casos que estavam nessa sala de espera no STJ entre dezembro do ano passado e março desse ano. Alguns já foram recusados para efeito de não terem esse tratamento especial, e agora a gente tem uma porta bastante nova e grande que foi aberta para essa possibilidade, que foi a decisão aqui de São Paulo afirmando que, nós aqui em São Paulo estamos pedindo socorro, é muito caso sobre o mesmo tema, estamos percebendo que a segurança jurídica está indo para o espaço e precisamos aqui de uma definição. É para decidir de um modo ou de outro. Aqui no meu quintal tem câmaras julgando a favor da alienação, tem algumas câmaras julgando a favor do Código de Defesa do Consumidor, como se compromisso fosse. O que nós vamos fazer daqui para frente? Então a ideia é essa, é você ter, por intermédio de uma atuação do Judiciário, no caso lá, o Superior Tribunal de Justiça, eu já disse e vou repetir, a definição da diretriz. Vai julgar assim. E a partir do momento que esse julgamento repetitivo ocorre, a decisão que vier a ser ali proferida, ela vira como que um super precedente. Eu falo de super precedente, que é uma expressão que um colega meu lá na Universidade de São Paulo, também do Departamento de Processo Civil, menciona num artigo que ele escreveu a respeito do tema, o desembargador Carlos Salles, aqui de São Paulo. Ele diz o seguinte, que o Código Processual brasileiro trabalha, hoje em dia, com uma aproximação do nosso sistema, que sempre foi baseado para saber o que eu posso e não posso fazer na lei. E a gente já vinha tendo uma aproximação com o sistema americano, que a gente vê tanto nos filmes, né, do que vale o que foi julgado no assunto entre a Raquel e o Rafael, vocês não estão vendo, mas obrigado também, Rafael, pelo apoio, né? Enfim, o caso particular acaba espalhando repercussão e atinge outros casos semelhantes. Por isso que se fala de um precedente. O que decidiu anteriormente
vai atingir o caso do dia de hoje que está sobre a mesa do juiz. Essa aproximação do nosso sistema com o sistema do direito norte-americano, de direito inglês, etc., já vinha ocorrendo e ela foi potencializada no Código de Processo Civil de 2015. E o recurso especial repetitivo, ele, melhor dizendo, agora também teve uma maior dinâmica nesse sentido, de modo que está numa listinha de tipos de julgamento que vincularão próximas decisões a serem dadas. E não apenas vincula no conteúdo, no desfecho. Então, claro, vocês já viram que eu visto a camisa do setor da Constituição. Se é assim, eu estou torcendo para a alienação fiduciária, como já bem disse o Marcelo, para que ela seja prestigiada, porque é uma garantia relevante, é uma maneira de gerar recursos para a Constituição que precisa, com esses recursos, continuar a trabalhar e suprir o mercado consumidor de imóveis no Brasil. Muito bem. Então, imagina que isso, assim, se Deus quiser, ocorra. Caso um adquirente, no dia seguinte da decisão, venha a ajuizar uma nova demanda com o mesmo tipo de pedido, eu quero aqui fazer a rescisão, quero que desconsidere a alienação fiduciária e quero meu dinheiro de volta. Aí haverá, para o juiz desse caso novo, a condição de decretar, agora eu vou falar um pouco de advogadez aqui, a improcedência liminar do pedido. Está lá no artigo 332, inciso 2 do Código, que é matar, como diz lá em Descalvado, né, na minha terra, você já passa a foice na plantinha na primeira data dela, já arranca fora. E é uma improcedência, então, que desde logo pode se dar, porque o pedido já foi rejeitado no julgamento repetitivo por quem manda, que é o Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília. Agora eu vou bater na madeira, hein, pessoal? Imagina que a decisão é o contrário. Ela não prestigia a alienação fiduciária. A diretriz estará dada no vetor inverso. A demanda desse sujeito que entrou com a demanda, com o processo judicial agora, pedindo para rescindir o compromisso de venda e compra, desconsiderar a alienação fiduciária e dar o meu dinheiro de volta, ela passaria agora para um outro tipo de artigo do Código de Processo Civil, que é o 311, inciso 2, que fala da chamada tutela de evidência. Qual que é o problema prático disso? Você já tem como réu de assinar o cheque no dia seguinte, porque é algo que seria dado só ao final da demanda, mas que é trazido para o dia presente, em termos de uma condenação liminar quase que imediata, antes mesmo de eu poder me defender. Mas por que isso? Porque quem dá a diretriz lá no Superior Tribunal de Justiça já decidiu o tema. Agora, vejam que, então, é algo que preocupa bastante, né? E é por isso, então, que a gente está chamando a atenção, promovendo esse debate, justamente para a gente buscar ideias, alternativas, providências, em nome de, como bem disse o Marcelo, de mantermos a força dessa garantia que tem se mostrado tão importante e efetiva para o nosso mercado. Obrigado, Raquel. Devolvo a palavra. Obrigada, Zé. Bom, pessoal, nós estamos caminhando para o final do nosso evento. Nós recebemos muitas perguntas, não conseguimos responder todas, infelizmente. Quem quiser pode mandar as perguntas por e-mail que a gente vai tentar responder para todo mundo, tá legal? Caio, gostaria de falar suas últimas palavras? Oi, Raquel. Fazendo aqui uso do exemplo dado pelo Marcelo, a gente tem que tratar realmente a lei aqui como um filho querido que a gente precisa cuidar, porque precisa de atenção. Eu vi recentemente, inclusive, um artigo em que a autora, não me recordo o nome agora, destacava alguns precedentes do Tribunal de Justiça admitindo a rescisão dos contratos. Tomei o cuidado, então, de pesquisar esses julgados e mais, de pesquisar as peças, as petições do advogado do credor fiduciário. E ali, para minha surpresa, o credor fiduciário concordava com a rescisão dos contratos. Isso é um problema sério, que não pode acontecer. É muito importante que o credor
defenda o Instituto, defenda a prevalência da lei ao Código de Defesa do Consumidor, ao artigo 53. Então, essa é a minha mensagem final, para que o Instituto não perca força e continue sendo um mecanismo eficaz de garantia do mercado imobiliário. Obrigado, boa tarde, bom final de feriado. Obrigada, Caio. Poli, por favor. Mais uma vez agradeço aí a presença, engajamento de todos. O tema realmente é bastante preocupante. Como um último, vamos assim dizer, pincelar para essa possibilidade de todos nós termos dia a dia o pensar sobre o assunto, como passar e buscar maneiras mais efetivas de realizar os objetivos que no nosso dia a dia empresarial tem interesse. E agora, deixando um pouquinho de lado aquilo que vai acontecer em Brasília, dá como um último recado algo aqui que também pode ajudar a resolver o agora, para aquele caso que está sobre a mesa para ser trabalhado no presente instante. Todo esse mecanismo do novo código de trabalhar com precedentes, o tal do julgamento especial repetitivo, entre outras possibilidades, parte da premissa de casos que sejam idênticos e que devam receber decisão idêntica. Isso quer dizer que se o caso for diverso, a decisão pode ser diversa, e a tal da suspensão, por exemplo, que já está vigorando aqui para o estado de São Paulo, não será aplicado. Então, eu chamo a atenção de todos que estão conosco hoje, do parágrafo 9º do artigo 1037 do Código de Processo Civil. Parágrafo 9º do artigo 1037 do Código de Processo Civil. Porque lá está previsto agora, aqui na lei brasileira, o tal do Instituto da Distinção, que vem de uma palavra inglesa, do distinguishing, que está relacionado ao diferenciar de casos. De modo que o caso em que um adquirente está a pedir uma rescisão de compromisso de venda e compra, que está a pedir para atropelar a alienação fiduciária e que quer o seu dinheiro de volta, esse caso, com base no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, esse caso ele está, sim, por enquanto, com a sua tramitação suspensa. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma alienação fiduciária que eu já realizei as etapas extrajudiciais, em que eu já dei entrada no pedido de reintegração de posse, a rigor, são pedidos diversos, causa de pedir diferenciada, nada há, a meu ver, a impedir que a reintegração de posse tenha condição de prosseguir. Mas vejam que a maneira de atuar com tudo isso no dia a dia ainda é recente. Eu estou aqui a mencionar aquilo que, do meu ponto de vista, é o resultado da interpretação das regras processuais que ainda são também elas recentes no nosso ordenamento. De modo, então, que essa, a meu ver, é uma interpretação razoável e que me permite, pelo menos no meu negócio de incorporação, de construção, de loteamento, talvez fazer com que, já desde logo, algumas situações possam prosseguir. O que será a resposta do judiciário é um outro problema. Mas fica aqui essa sugestão, essa, entre aspas, maneira de vislumbrar que a ideia é de julgamento idêntico para caso idêntico. Suspende enquanto a diretriz não está dada. Mas aquilo que não se encaixa com perfeição na mesma moldura do caso que está lá em Brasília, a gente ainda tem condição de trabalhar e tentar fazer com que exista o prosseguimento do caso. Enfim, gente, mais uma vez, muito obrigado. É uma emoção estar com vocês e, a despeito de eu ter essa coisa aí de também ser professor, de às vezes fazer live também, essa é a primeira que eu faço no nosso escritório. Então, ela, para mim, tem um valor muito especial, seja por estar junto da Raquel, do Rafael, do Caio, do Marcelo, mas porque é a primeira que eu estou tendo a oportunidade de debater aqui com vocês todos. A gente fala da cozinha de casa, né? Então, eu estou me sentindo, assim, especialmente emocionado por conta disso. Mais uma vez, obrigado a todos. Devolvo a palavra para a Raquel.
Obrigada, Poli. Agora eu chamaria o Dr. Marcelo, que tecerá umas últimas palavras. Dr. Marcelo, por favor. Obrigado, Raquel. Obrigado a Rafael, Caio, Puoli, a todos que estão aqui participando desse evento conosco, ainda que virtualmente à distância. Vou encerrar rapidamente, Raquel. Eu vou encerrar com uma mensagem e com um voto. A mensagem: devemos trabalhar pela manutenção da lei. Tudo isso já foi dito. E algumas razões não jurídicas para essa manutenção. Primeiro, a lei é a número 9.514, que é a numeração invertida da 4.591, que é a lei de incorporações, um marco regulatório tão importante em nosso mercado. E o segundo motivo, muito mais sentimental para mim em especial, é porque a lei é de 20 de novembro de 97, e 20 de novembro é meu aniversário. E pela nova regra do feriado paulistano, eu comemorarei amanhã meu aniversário. Ok? E a minha mensagem é saúde a todos nós. Fiquem em casa. Um abraço. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de todos, eu espero que tenham gostado, eu particularmente gostei muito. Uma boa tarde a todos e se cuidem.